que eu faço para botar você no lugar certo? Oi, boa noite. Olá, tudo bem, Soraya? Seja bem-vinda. Então, vamos começar a nossa live e hoje a gente vai falar de uma forma bem didática sobre o que é a codependência. E, aqui, vou ler. Codependência é a doença da imaturidade. Doença porque ela tem sintomas, ela tem descrição, e ela é uma coisa que a gente consegue modificar, tratar como uma doença mesmo, né? Então, a doença da codependência, a Pia Melody, ela chama da doença da imaturidade causada por trauma infantil. Então, a primeira coisa é uma doença da imaturidade infantil. Não é uma coisa assim, a pessoa ficou, não desenvolveu maturidade e ela é uma pessoa imatura no sentido normal do que a gente chama pessoa imatura. Tá? Pessoa imatura, infantil, adolescente. Essa doença da imaturidade é por trauma infantil. É uma dor, um abuso, uma violência, né? Enfim, coisas muito ruins que prejudicaram a pessoa a ponto de parar o desenvolvimento emocional da pessoa. Isso significa que a pessoa, a criança, né, essa criança, ela encarou o que a gente fala, ela encarou uma situação de guerra. Eu dei até o meu exemplo, né, de meu pai ameaçando matar minha mãe, e eu com 6 anos de idade, vendo e ouvindo aquilo com uma faca debaixo do travesseiro. Isso é real, tá, gente? Não é ideia, não, isso é real, isso aconteceu de verdade. A criança, e eu não estou reclamando dos meus pais, né, eles receberam o que os pais deles deram a eles, e passaram para mim o que eles tinham para dar. Né? Então, sem reclamações, eu estou falando o fato, né, da criança ter que lidar com uma situação muito maior do que ela é capaz. Muito maior, é como uma situação de guerra, em que está lá o soldado, na guerra, enfrentando a morte, enfrentando coisas muito superiores à capacidade dele de enfrentar. A criança que se torna uma criança imatura, ela está nessa situação. Ela está enfrentando coisas muito maiores do que ela é capaz de suportar, e ela está com o desenvolvimento natural da criança impedido. Ela não está calma e tranquilamente aprendendo a brincar com os coleguinhas, né? Ela não está na escola, enfim, tendo todo o apoio da família, né? Muitas vezes os pais não estão com a menor condição de cuidar da vida escolar da criança. Eles não conseguem cuidar da vida interna, né, da família, que dirá a vida escolar. Então, a criança, ela está sozinha, né, sem apoio, sem cuidado suficiente, tendo que lidar com situações muito maiores do que ela, exatamente como um soldado na guerra. Ele tem poucos recursos para lidar com uma situação apocalíptica. Né? Para a criança, a comparação é a mesma. A criança está lá vendo pai e mãe brigando, né? O pai ameaçando a mãe de morte, enfim. Isso é uma situação apocalíptica para a criança. Ela está lidando com a situação da mesma forma que o soldado na guerra. Então, o que acontece? A maturidade emocional dela fica interrompida. Ela não amadurece e aprende a se relacionar, né? Ela não amadurece e aprende a lidar com esse lado normal da vida, né? De você trocar com outra pessoa confiando na pessoa. A criança aprende uma série de coisas, infelizmente, negativas. Então, vamos lá. O que a criança, quais são os sintomas da doença da codependência? Dificuldade de experimentar níveis apropriados de autoestima, o que significa dificuldade para amar a si mesmo. Então, a nossa autoestima, ela é baixa. Também aqui é importante dizer, aquela ideia da mulher codependente, do marido que é mandão e autoritário, a codependência ela é de família, ela é da infância. Por causa da codependência dessa mulher, ela escolheu um homem que encaixa no modelo de família que ela viveu, de infância. Tá? Então, assim, não é porque o marido enfim,
alcoólico, alguma coisa assim, que ela é codependente. Ela escolheu o marido alcoólico porque ela é codependente lá de infância, tá? Então, a dificuldade de experimentar níveis apropriados de autoestima, porque significa dificuldade de amar a si mesmo. A criança para de aprender a amar a si mesmo, gente. Ela não recebe amor suficiente, então ela não desenvolve autoestima, né? Dificuldade de estabelecer fronteiras funcionais com outras pessoas, o que significa dificuldade de proteger a si mesmo. Então, o codependente, ele fala não quando ele devia dizer sim, ele diz sim quando ele devia dizer não, ele não tem fronteiras funcionais, ele não se protege de uma maneira funcional. Ou ele agride e bota todo mundo distante, todo mundo para fora da proximidade dele, ou ele se permite ser invadido, né? O outro vem e domina, o outro vem e abusa, né? Então, o codependente não tem essa capacidade de se cuidar que vem com a autoestima. Dificuldade de absorver a própria realidade, o que significa dificuldade de saber quem é e de saber como partilhar com os outros. Essa é uma coisa clássica da negação do alcoolismo. Não, eu posso parar a hora que eu quiser. Não, eu não tenho problemas para parar de fumar ou para parar de qualquer outra coisa. Não, a pessoa não tem consciência da própria realidade. Ela não tem consciência do que ela é, de quem ela é e como trocar. Gente, nós somos a maioria de nós, e eu posso falar apenas por mim, né? Mas eu era uma pessoa completamente incapaz de me relacionar. Em relação, né? Eu era uma pessoa extremamente inadequada. Eu não sabia me relacionar no trabalho, eu não sabia me relacionar em família, eu não sabia me relacionar afetivamente. E em recuperação, eu ainda estou tendo que aprender todas essas coisas. Mas pelo menos eu já consegui várias melhoras. Mas eu não sabia. Eu fazia aquilo, né? Ou todo mundo longe de mim, ou invasão, abuso, né? Várias coisas não negativas. Dificuldade de saber a própria realidade. Gente, eu só fui aprender o que eu era quando eu entrei no Al-Anon. Al-Anon é o grupo de familiares de alcoólicos. Então, eu conheci meu companheiro, vi ele beber, companheiro, vi ele beber da mesma forma que meu pai bebia e eu entendi, eu preciso de ajuda, porque a escolha foi minha. Meu pai, eu não pude escolher, meu pai é meu pai, né? Eu amo, mas o companheiro, eu escolhi, né? Eu aceitei aquela pessoa. Então, se eu aceitei uma pessoa que estava bebendo igual meu pai, eu precisava de ajuda. E eu fui para o Al-Anon. E aí, eu descobri uma realidade que é o que eu não sabia, né? Eu não sabia qual era a minha realidade, eu não sabia que eu era filha de alcoólica, que eu era codependente, que eu tinha uma família comprometida. E aí, de repente, quando eu entrei no Al-Anon, aquilo tudo se tornou claro. É uma doença, tem um padrão. Isso que a gente está lendo aqui, o que eu estou lendo aqui, isso é um padrão. Os codependentes todos apresentam esse padrão, essa característica, né? E por isso é uma doença, e por isso que a gente participa de grupos de 12 passos em que nós encontramos os nossos iguais. A gente encontra pessoas que têm essas características e a gente troca com elas, a gente se espelha, aprende pela partilha do outro, a gente aprende pelo que a gente vê o outro refletir da gente. E aí a gente reconhece a nossa realidade, reconhece que é doente, que precisa de apoio, que sozinho não vamos conseguir, uma série de coisas que a gente aprende em recuperação. Outra dificuldade de satisfazer as necessidades e defeitos do adulto, o que significa dificuldade de cuidar de si mesmo. Olha que coisa interessante. Dificuldade de satisfazer as necessidades e defeitos do adulto. Então, não só a pessoa tem dificuldade de satisfazer as suas necessidades, encontrar pessoas afetivas que partilhem a vida dela, dificuldade de ser bom para si mesmo, né? Nós não somos bons para nós mesmos, então nós não apenas não satisfazemos as nossas necessidades, como não satisfazemos os defeitos, ou seja, nós não pegamos os defeitos e corrigimos
A gente não sabe corrigir os nossos... Eu não sabia absolutamente como lidar comigo mesmo. E uma das maiores alegrias que eu tenho em AA é a serenidade de poder lidar com os meus pensamentos. Minha cabeça era assim, era um horror, gente. Minha cabeça era um caos. O carnaval, uma guerra, e era extremamente incômoda, né? Muitas vezes eu tinha vontade de bater com a cabeça na parede, literalmente, porque a cabeça chegava... A cabeça quente, né? Era real. E agora eu tenho condição de acalmar esses defeitos, essas dificuldades, né? Esses erros. Então, agora eu tenho condição de ter serenidade, satisfazer os defeitos, né? Os erros do adulto. Agora eu tenho mais capacidade de cuidar de mim mesmo. Então, dificuldade de experimentar e expressar a própria realidade com moderação, o que significa dificuldade de comportar-se de forma adequada para a própria idade e circunstâncias. Isso é outra coisa que a gente vê na doença do alcoolismo, né? O alcoólico e a alcoólica, ele não tem limite, ele não se importa de se comportar de uma série de maneiras ruins, né? Ele não se importa de ser mal, irônico. Eu me lembro, e eu posso falar isso, porque foi um depoimento dado em sala, e eu não estou me referindo à pessoa em si, mas eu ouvi um depoimento, já ouvi vários depoimentos, mas esse que eu vou citar, a pessoa falou que ela já acordava de manhã pensando quem é que eu vou enganar hoje, quem é que eu vou... enfim, quem é que eu vou passar para trás, em cima de quem eu vou me dar bem. Isso é a mente alcoólica agindo, isso é a pessoa sob influência de uma droga. Ela não, e ela não tem a capacidade de se portar de acordo com a idade e circunstâncias. Então, ela não se comporta como um adulto. A droga penetra no corpo dela e faz a pessoa agir sem controle. Enfim, essas características, gente, o que eu queria ressaltar nessa live de hoje ninguém se torna codependente adulto. A pessoa já vem codependente de infância. Em adulto, por que não tratou todas essas características da doença? A pessoa não sabe se relacionar, não sabe se cuidar, não sabe se proteger, não sabe gostar de si mesmo. Essa pessoa fatalmente vai fazer alguma besteira. É inevitável. A pessoa não sabe cuidar de si, não gosta de si, não sabe se comportar e não sabe se relacionar. É inevitável que essa pessoa faça besteiras, né? Então, e muitas vezes, essa pessoa que aprendeu na infância a ser codependente, essa pessoa se torna um dependente. Ela se torna dependente de álcool, dependente de droga, dependente de relacionamento com o outro. São sempre formas de anestesiar a dor e não olhar para si mesmo. Ah, mas ela está evitando olhar para si mesmo porque ela é... Não, ela não consegue olhar para si mesmo porque ela simplesmente não sabe como. A pessoa que não gosta de si, não sabe se cuidar, não sabe se comportar, ela encontrou formas de manter as pessoas distantes, de agredir as pessoas e mantê-las distantes. Ela não tem habilidade de se relacionar, de se controlar, de se cuidar e cuidar dos outros, se relacionar com os outros. Então, ela fatalmente fará besteiras, né? E isso é que é a... Chegou a dar dificuldade. É uma reação física de fundo emocional. Essa pessoa com essas características, ela não vai saber lidar adequadamente com as situações, não vai saber lidar adequadamente com a vida e certamente fará besteiras até que o sofrimento seja grande o suficiente para que a pessoa não aguente mais e procure ajuda, e procure recuperação. Gente, não tenham dúvidas, o sofrimento se torna grande demais. Ou então a pessoa vai morrer, vai se internar, vai para a cadeia. Seja lá como for, as coisas ultrapassam realmente os limites
não é nem do normal, elas ultrapassam os limites do mínimo necessário, porque a pessoa não sabe lidar com isso. A pessoa não sabe. Vou dar um exemplo de uma senhora que eu conheço. Ela era casada com um alcoólico e ela passou a vida inteira lidando com o alcoolismo do marido como ela sabia, com as ferramentas que ela tinha. Ela era uma pessoa codependente, então ela se colocava como vítima, ela suportava aquelas agressões verbais, às vezes agressões físicas, ela suportava aquilo como um dever moral e uma série de coisas de uma forma inadequada, fruto de uma baixa estima dessa pessoa. Ela não soube lidar com essa situação, ela não procurou ajuda, né? Ela procurou uma religião para se enfim, para se consolar, mas ela não procurou uma ajuda de psicólogo ou de terapeuta ou de grupos de apoio, né? Ela não foi procurar, não tinha, antigamente nós não tínhamos Instagram, não tínhamos Google, mas havia, Freud já tem mais de 100 anos, então havia conhecimento de psicologia, já existe psicólogo há bastante tempo. Então, essa pessoa, ela adotou uma postura codependente e extremamente negativa para a família. Por isso que o Alanon fala que o alcoolismo é a doença da família. Todos se contagiam, né? Todos perdem o controle emocional, todos se colocam numa situação de imaturidade emocional, baixa autoestima, e aí esse padrão se repete. A pessoa cresce, se vier se casar e não se tratar, vai repetir com os filhos, e os filhos serão codependentes, e se segue, né? Da mesma forma como meus pais eram codependentes por causa dos meus avós, ambos, os dois. Morreram todos em função do alcoolismo. Minha avó, meu pai, meus avós, por parte de pai, de mãe, minha mãe, todos morreram por causa do alcoolismo, todos. Por causa da adicção, não foi nem só por causa do alcoolismo, foi por causa da codependência, da imaturidade emocional, da dificuldade de gostar de si, de saber se tratar, de saber se cuidar, de saber se relacionar com os outros e com os filhos. E às vezes, nós lidamos com esse tipo de situação, né? Pessoas que morrem, né, tornam seus filhos pessoas difíceis. Enfim, nós estamos lidando com uma doença muito séria que compromete a vida das pessoas, e se a gente não conseguir entrar em recuperação e não se tratar, a gente tem realmente a possibilidade de morrer, ou de ir para o cemitério, ou de ir para a cadeia, ou de ir para uma clínica psiquiátrica. Isso é uma coisa, infelizmente, é uma coisa bem comum na nossa vida, né? E na vida das pessoas que a gente conhece. Então, o que a gente faz para lidar com isso? Agora, o que essa mulher, por exemplo, casada com esse marido alcoólico, o que ela poderia fazer? Primeira coisa, se tratar. A primeira coisa, em toda a literatura relativa à codependência, relativa à adicção, em toda a literatura que eu procurei, literatura de Alanon, literatura de codependência, todos falam do afastamento do vício afastamento do vício e abstinência. Porque se essa mulher ela se casou com um homem alcoólico, ela estava o tempo todo prestando atenção nele. Ela nunca tinha tempo de prestar atenção nela. Ele era o vício dela, né? O mundo dela girava em torno dele. Por imaturidade emocional, por codependência, ela tinha o anestésico da doença dela, o anestésico dela era ele. Então, ela estava o tempo todo voltada para ele enfim, lidando com a dor que ele causava, ela não tinha tempo de olhar a dor dela. Tá? Então, o vício dela era ele.
E quais são as formas da gente lidar com o vício? Interromper o uso da substância, da pessoa, da química, interromper o uso e o abuso da substância, da situação, da química, entrar em abstinência ou qualquer outro nome parecido, tá? Ou seja, privação, abstinência, o que for. Entrar em abstinência e se cuidar, e se tratar, e se olhar. Então, você para de estar voltado para uma substância, para uma pessoa, você entra em abstinência daquela relação, né, da relação que você tem com a bebida, da relação que você tem com o outro, da relação que você tem com a droga, da relação que você tem com o trabalho, da relação que você tem com o sexo. Qual for a relação que você tem, que é poder superior, qualquer poder superior que não seja Deus, que não seja o poder superior, se o poder superior é o álcool, é a droga, é o sexo, é o trabalho, é o relacionamento de casal, então essa situação ela tem que ser suspensa, a relação de dependência, de dor, de tudo de ruim, isso tem que ser suspenso, e a partir dessa suspensão, a pessoa em privação da situação, da droga, da dor, do trabalho, do sexo, essa pessoa parada de usar e repetir o mesmo ciclo, ela vai olhar para si. Ela vai. Mas essa mulher era casada, como é que ela podia fazer isso? De várias maneiras, principalmente evitando se preocupar o tempo todo com ele, entrando em abstinência disso, deixando que ele cuidasse dele mesmo e tratando de si. Eu sei que parece muito mais fácil de falar do que realmente é fazer isso, mas é possível. À medida que a gente vai desenvolvendo autoestima, a gente vai sendo capaz de cuidar de si. Eu li recentemente num artigo que a pessoa inteira, vou me lembrar aqui, a pessoa inteira, ela não se sente ofendida, ela não fica com raiva. A pessoa inteira, que quer dizer, essa pessoa não está cheia de buracos, ela não está codependente, né? Ela não está, enfim, toda arrebentada, com a cabeça a mil e sem condição de cuidar de si. A pessoa inteira que é capaz de cuidar de si, gostar de si, se cuidar, reconhecer a sua própria realidade, essa pessoa ela não vai culpar o outro, ela não vai querer salvar o outro, ela não vai usar o outro como forma de suprir suas necessidades. Ela vai ser capaz de fazer isso com o poder superior, ela vai ser capaz de se relacionar diferente com a vida. Então, essa pessoa ela vai dar a distância necessária, que não precisa ser separação, divórcio, nada disso, ela dá a distância necessária internamente e deixa o outro cuidar de si e vai ela cuidar de si. Eu já vi isso acontecer, né, já tive a oportunidade até de passar por essa situação, né, de estar com o meu companheiro, estar em tratamento, mantive um afastamento emocional, né, da situação de doença dele, comecei a me tratar e por graça do poder superior, ele depois foi se tratar também. Foi graça do poder superior, tá, gente? Não foi nada que eu tenha feito, não. Mas houve alguma coisa que mudou na mudança do meu comportamento que fez com que ele pudesse observar, né, atender à graça de se tratar. Então, eu estou só falando por mim, mas eu estou repetindo uma coisa que está na literatura, e a gente já vai começar a seguir para o nosso encerramento, a abstinência, privação da relação, da situação de droga, da situação de conflito, da situação de vício, a privação e cuidar de si. Isso não significa separar. Qual é o exemplo que eu tenho para dar disso? O meu mesmo. Nessa situação de convivência com meu companheiro já falecido, houve uma mudança no meu comportamento, eu me distanciei emocionalmente do rolo, da confusão, da desgraça, e comecei a tratar de mim. E deixei a responsabilidade de se tratar para ele. E, graças a Deus,
E mesmo, graças ao poder superior, ele percebeu que precisava de ajuda e foi buscar ajuda. Então, é necessário que a gente não mantenha o jogo correndo, é necessário que a gente não mantenha a bola rolando, é necessário que a gente não mantenha o caos rodando, né? O círculo vicioso acontecendo. É necessário que a gente interrompa o círculo vicioso. E cada um de nós vai interromper esse círculo vicioso de acordo com a sua possibilidade, mas sempre interromper o círculo vicioso e buscar tratamento. Não é interromper o círculo vicioso como castigo, como ofensa, como coisa nenhuma. É interromper o círculo vicioso em seu benefício e buscar tratamento para si. E é isso que eu quero que nós pensemos nesse momento. Acho que é uma informação bem, bem útil, né? Pensar que existe tratamento para toda essa situação, que a gente pode aprender a ter autoestima, existe possibilidade da gente aprender a ter autoestima, cuidarmos de nós mesmos, né? Estabelecermos fronteiras boas com os outros, não atacar, nem permitir que o outro nos ataque, mas estabelecer fronteiras em que a gente fala sim quando quer dizer sim, e não quando quer dizer não. E teremos capacidade ou oportunidade de nos tratarmos e de nos comportarmos adequadamente e perceber que temos defeitos para corrigir, temos problemas a resolver, né? E tratarmos de todas essas coisas. Então, queridos, eu vou me despedir. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo carinho. A quem for assistir essa live no futuro, eu desejo que seja muito útil e que possa ser muito esclarecedor e que possa levar vocês a buscar ajuda, tratamento, tá? Existe a possibilidade de ter uma vida serena, útil e feliz, tá bom? Beijo, até semana que vem.